A palavra que nós lemos no dia de hoje, você que nos ouve das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do YouTube, você poderá estar nos acompanhando nesta noite, através dessa leitura que fizemos no livro de Gênesis, capítulo de número 22, depois você pode conferir no seu lar, da sua casa. Nós lemos desde o primeiro versículo até o versículo de número 18. E aqui nós vimos que o Senhor, Ele pede para Abraão demonstrar até onde o servo de Deus, Abraão, estaria disposto a ir pelo Senhor. Deus, na sua infinita misericórdia, embora Ele conhecesse já o teu servo Abraão, sabia que teu servo era um servo fiel, era um servo que temia o Senhor, que era obediente ao Senhor e estava sempre disposto a fazer tudo quanto o Senhor nosso Deus requeria da sua parte. Porém, mesmo assim, Deus, Ele quis provar o teu servo Abraão. E Ele quis provar não porque o Senhor não conhecera o teu servo. Claro que o Senhor conhecia o teu servo Abraão e sabia que ele era extremamente fiel. Mas o Senhor queria ver se Abraão estava pronto, estava disposto a fazer além daquilo que pudesse mexer com as tuas estranhas. O Senhor queria provar a Abraão e ver até onde Abraão estaria disposto a ir por amor a Ele, por amor ao nome do Senhor, por amor à causa do reino de Deus. E Deus pede algo extremamente difícil para Abraão. Deus não pede algo fácil. Com certeza, se Deus pedisse que Abraão sacrificasse um valor em dinheiro, isso para Abraão não pesaria nada. Porque nessas alturas Abraão era riquíssimo. Se Deus houvesse pedido para Abraão que ele sacrificasse um dos seus rebanhos, para Abraão também isso não seria problema nenhum, porque Deus o havia abençoado com muitos gados, com muitas cabras, com muitos bodes, com muitas ovelhas. Deus havia abençoado Abraão de uma forma extremamente grandemente. Então isso para Abraão não seria problema nenhum. Mas muitas das vezes, meu querido, aquilo que não é sacrifício para você não gera resultado no reino espiritual. Muitas vezes aquilo que custa muito para você é o que gera sacrifício no mundo espiritual. É o que tem valor no mundo espiritual. É o que chama atenção no mundo espiritual. E Deus provou a Abraão aonde estava o coração dele. O coração de Abraão não estava nos bens que ele possuía. O coração de Abraão não estava na Sara, tua esposa. O coração de Abraão não estava na herdade que ele possuía, no tesouro que ele possuía, na quantidade de servos que ele possuía. Não. O coração de Abraão, o tesouro de Abraão e o coração dele estava no seu filho Isaque. Por quê? Porque a Bíblia diz que este filho não era um filho qualquer. Este filho era fruto da fidelidade de Deus para com o teu servo Abraão. Era filho da promessa, era filho da sua velhice, era filho das suas estranhas que ele
através da Sara, concebeu já com seus 100 anos de idade. Algo impossível para a natureza humana. A natureza humana de Abraão já não propiciava a ele mais nenhuma fertilidade para que ele pudesse gerar filho em Sara. E Sara também diz a palavra que os costumes da mulher já havia cessado nela. Então era impossível que ela tornasse-se mãe pelos meios naturais, através da sua natureza. Era impossível. Mas Deus, Ele é aquele que para Ele nada há impossível. Deus é aquele que para Ele não existe impossível. E Deus não tarda a sua palavra para conosco. Deus não tarda as suas promessas para aqueles que lhe são fiéis, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que não medem esforço e sacrifício para agradá-lo. É por isso que nesta noite eu quero te fazer uma pergunta. Você que nos ouve nas redes sociais, você que vai ouvir essa palavra, quem sabe no Instagram, no Facebook, no Kawaii, no YouTube, até onde você estaria disposto a ir pelo Senhor que você serve? Até onde você estaria disposto a abrir mão daquilo que te custa muito, por amor de seu Senhor, por aquele a quem você serve, por aquele a quem você confessa que você lhe é fiel, que você o ama, que você o teme? Até onde você estaria disposto a ir pelo Senhor? Até onde você estaria disposto a ir? A Bíblia diz que Deus, Ele chega no teu servo Abraão e pede para ele sacrificar o seu único filho. O seu único filho, o seu filho amado, o seu primogênito, o seu Isaac, o seu herdeiro, o seu eleito, aquele cujo coração de Abraão estava nele. O coração de Abraão estava em Isaac. E Deus queria provar para Abraão se Abraão era capaz de amar o Isaac acima dele. Meu querido, a palavra de Deus fala no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, o Senhor Jesus disse que aonde estiver o teu coração, ali será o seu tesouro. Aonde o seu coração está, aquilo é o teu tesouro. E você toma cuidado, que isso pode virar um meio para qual Deus, Ele possa prová-lo, para saber se aquilo aonde você coloca o teu tesouro está acima dele ou não. Deus chegou em Abraão e disse: Abraão, eu quero que você vá a Moriá. A Bíblia diz que Abraão andou 3 dias, juntamente com os seus moços, com os seus camelos. Ele andou 3 dias com os seus servos e com Isaac. Ele andou 3 dias até que ele avistou de longe Moriá. E no lugar onde eles estavam, que era chamado de Moriá, a Bíblia fala que havia ali várias montanhas, vários montes. E Deus fala para Abraão: eu quero que você vá a Moriá e oferta lá o teu, e faz ali para mim um holocausto, e oferta para mim em sacrifício o teu filho. E chegando em Moriá, eu vou te mostrar qual é a montanha que eu quero que você suba. Chegando em Moriá, Abraão ainda teria que ser orientado pelo Senhor, para que ele subisse em qual dos montes, em qual das montanhas, que Deus queria que ele sacrificasse o seu Isaac. E a Bíblia diz que Isaac, sendo um filho muito obediente, um filho que se ele quisesse,
impedir o pai de sacrificá-lo ao Senhor, ele teria feito. Abraão estava avançado de idade, e Isaque era um moço novo, era um moço tenro de idade, um moço cheio de virtude, cheio de energia. E segundo o historiador Flávio Joséfo, quando Abraão ofertou Isaque ao Senhor, Isaque não era um menino. Isaque já tinha idade, entre aproximadamente 25 anos de idade, segundo o historiador Flávio Joséfo. E quando Abraão respondeu uma pergunta de Isaque, quando Isaque disse: pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo e aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro? Abraão não teve como esconder. Abraão não podia negar ao seu filho de conhecer toda a profundidade do motivo por que eles estavam ali neste lugar. Se verdadeiramente o historiador Flávio José está certo no seu argumento, na sua colocação, se Isaque verdadeiramente tinha 25 anos de idade, é claro que se Isaque quisesse impedir o seu pai de sacrificá-lo, isso seria mole para Isaque, porque Abraão, como eu disse, era avançado em idade. Mas a Bíblia não comenta, mas segundo o historiador Flávio José, ele fala que Abraão, ele expõe a Isaque todo o ocorrido. E quando Isaque sabe que ele seria o cordeiro que seria oferecido a Deus em holocausto, o historiador Flávio José fala que Isaque se alegrou. Isaque ficou maravilhado, ele ficou contente, ele ficou alegre. Segundo o historiador Flávio José, ele diz que o próprio Isaque, animou o seu pai, fortaleceu o seu pai, para que obedecesse o Senhor e fizesse a vontade de Deus. E lá em Hebreus nós vamos ouvir quem escreveu a carta aos Hebreus dizer que Abraão creu em Deus de tal maneira que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, e se necessário fosse, da própria cinza, trazer o seu filho de volta. E quando Abraão foi animado pelo Isaque a cumprir o desejo de Deus, fazer a vontade do Senhor, que não deixasse de honrar a Deus, que para ele era um privilégio estar sendo oferecido em holocausto ao Senhor, tamanho também era o amor de Isaque para com o Senhor. Você sabe o que isso significa? Significa que Abraão, além de ser um servo fiel, um servo que obedecia o Senhor, um servo que amava o Senhor, também ensinou o seu filho, desde pequeno, a conhecer o Senhor e amar o Senhor. Quantos são nos dias de hoje? Muitas vezes nós não vemos isso no meio da igreja, nós não vemos isso no meio da sociedade, nós não vemos isso muitas vezes nem mesmo dentro de nossas casas. Muitas vezes os pais não ensinam os filhos a obedecer ao Senhor, não ensinam os filhos a amar o Senhor, e por isso que cada vez mais nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão caótico. Nós estamos diante de uma geração tão fria, tão apática. Nós estamos diante de uma geração que o temor de Deus está longe deles. O amor do Senhor no coração da humanidade está longe. O esfriamento é total. Não existe mais os cultos nos lares. Não existe mais as orações em famílias. Quanto tempo que você não faz um culto no seu lar? Quanto tempo que você não reúne os seus filhos ao seu redor? Quanto tempo você não reúne a sua esposa, a sua família, para fazer um culto de adoração ao Senhor, para fazer uma oração, para buscar a face do Senhor, para fazer um sacrifício, para ensinar,
que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas na vida daqueles que amam o Senhor. Quanto tempo isso não é feito? Quanto tempo você não faz mais isso? Quanto tempo você não sabe mais nem mesmo o que é orar, o que é fazer uma oração pelo filho teu? Falar em pegar a Bíblia Sagrada e estudar a palavra de Deus como um filho, como uma filha, isso nem se passa mais pela cabeça da sociedade nos dias de hoje. E nós estamos vivenciando uma sociedade caída, uma sociedade destruída, uma sociedade onde não existe respeito, temor, não existe fome, não existe sede para com as coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade arruma tempo para tudo, arruma solução para tudo, arruma jeito para tudo, mas só não arruma tempo para buscar o Senhor. Só não arruma tempo para ensinar os seus filhos a buscar o Senhor, ensinar as suas filhas em buscar o Senhor. Só não arruma tempo para colocar a sua casa em ordem, colocar a sua família na presença de Deus. A humanidade, cada vez mais, e principalmente, por que não dizer, até mesmo no meio evangélico, no meio cristão, não se vê mais estas coisas, não se vê mais essa postura. É por isso que cada vez mais a humanidade corre para passos largos, há caminhos escorregadios, porque não existe mais uma mentalidade voltada para as coisas do Senhor. Vivemos um tempo onde o homem, ele se endeusa a si mesmo, ele é um egocêntrico, tudo ele coloca dentro dele, para ele e por ele. O homem não procura mais focar os seus olhos, a sua vida no Criador. O homem não se preocupa em tributar a Deus as honras, as graças, a gratidão, em reconhecer que tudo vem do Senhor. Abraão não negou Isaque a Deus por um motivo. Não é porque não amava o seu filho. Abraão não negou Isaque a Deus, não é porque ele não amava o seu filho, pelo contrário, o coração de Abraão estava no Isaque, o amor de Abraão era muito grande pelo Isaque. Mas o motivo que fez com que Abraão não negasse o seu filho, o seu único filho, por mais que ele o amava, ele não negasse o seu filho ao Senhor, foi porque Abraão, ele tinha consciência que o Isaque não era dele. O Isaque veio do Senhor, era do Senhor. O Isaque era filho da promessa, da fidelidade de Deus para com o seu servo Abraão, porque pelos meios naturais da sua natureza, tanto ele quanto a sua esposa Sara jamais poderia ter filho, porque ambos já estavam avançados em idade. Abraão sabia, toda vez que Abraão olhava para Isaque, para o seu filho Isaque, ele sabia que seu filho era um milagre de Deus. E eu quero te falar uma coisa: quando Deus te coloca algo na sua mão, que você olha para aquilo e você fala, isso é um milagre, pelos meus meios naturais jamais eu poderia ter, pelas minhas naturezas, pelas minhas forças, eu jamais poderia alcançar alguma coisa. Agora, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus faz por você, você tem plena consciência que isso é resposta de uma oração, de uma fidelidade, de um amor, de uma graça de Deus para comigo, para com você. Eu quero te dizer uma coisa: aquilo que Deus coloca na minha vida, na sua vida, nós somos mais do que devedor a Ele, por todas as tuas benevolências. Por isso, quando Deus cobra algo de você, aquilo que a mão dele fez por você, você não está fazendo nada a mais, você não está fazendo nada demais,
a não ser devolver a Deus aquilo que pertence a Ele. Era isso que Abraão estava fazendo. Por mais que Abraão amasse Isaque de uma maneira gloriosa, Abraão estava devolvendo a Deus aquilo que pertencia a ele. Não só porque naquela época era um costume de Ur dos caldeus, da terra da onde Deus tirou Abraão, e era um costume entre os povos fazer sacrifício humano a Deus. Deus queria ver se Abraão teria esse mesmo hábito, esse mesmo costume dentro do coração. E Deus provou que Abraão, ele não trouxe consigo essa prática, porque essa prática não agradava ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele não negou o seu único filho ao Senhor. Abraão não só apenas obedeceu a Deus em devolver a ele aquilo que pertencia ao Senhor, dando ao Senhor o seu único filho, como a Bíblia diz que Abraão andou 3 dias, e ele subiu ao monte que Deus lhe indicara, e Abraão tinha tamanha fé e certeza que ele voltaria com seu filho, que ele disse para os seus empregados: ficai aqui e esperai-nos, enquanto eu e o moço vamos lá e adoremos, e depois tornaremos para vós. Tamanha era a convicção que Abraão cria que Deus providenciaria um meio para que o seu sacrifício fosse feito. E ele chega a dizer para o teu filho Isaque: Deus proverá para si o seu cordeiro para o holocausto. E Deus proveu. Você conhece a história. Deus proveu o cordeiro. Quando Abraão, ele realmente tentara imolar o teu filho, o anjo do Senhor brada do céu e impede que ele faça tal coisa, porque Deus, na verdade, não queria o sacrifício do seu filho Isaque. Deus queria simplesmente ver aonde Abraão estaria disposto a ir pelo amor a ele. Muitas vezes Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer algo que te pertence, Deus não quer algo que Ele te deu. Muitas vezes Deus, Ele requer algo de você, simplesmente para que você conheça o teu coração, conheça a tua capacidade, até onde você está disposto a ir pela causa do Senhor, até onde você está disposto a ir pelo Evangelho de Cristo, até onde você está disposto a ir pelo amor do Senhor, até onde você está disposto a ir para pregar o Evangelho, para anunciar às nações, para falar que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, será eternamente o mesmo Senhor que morreu na cruz do Calvário e que derramou o teu sangue precioso para salvar todos aqueles que nele crêem. Até onde você está disposto a ir? Eu quero te dizer que eu estou fazendo o meu sacrifício. Eu estou sacrificando o meu Isaque nesse altar. Eu estou sacrificando tudo pela obra do Senhor. Eu estou sacrificando o meu Isaque, o meu Isaque chamado saúde, o meu Isaque chamado tempo, o meu Isaque chamado fé, o meu Isaque chamado perseverança, o meu Isaque chamado fidelidade, o meu Isaque chamado amor pela obra do Senhor. E eu quero te falar para você que vivendo tempos difíceis, tempos difíceis que hoje, até mesmo entre nós irmãos, até mesmo entre nós crentes, até mesmo entre nós servos do Senhor, e vivemos uma empatia geral, uma empatia total, aonde não há mais afeição ao próximo, ao seu semelhante, ao seu irmão, ao seu co-irmão. Você está entendendo? Não há mais semelhante. Hoje em dia nós vivemos uma frieza tamanha. Jesus, quando foi em direção ao Gólgota, Deus colocou um sirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz até o Calvário, até o Gólgota. E hoje em dia nós vivemos uma situação
que nem mesmo entre nós irmãos, até mesmo nem mesmo entre nós cristãos, povo de Deus, nós não queremos dar as mãos uns aos outros, nós não queremos ajudar uns aos outros a carregar a cruz, fazer a obra do Senhor. São poucos aqueles que amam cooperar com o seu irmão, cooperar com a sua irmã, estender as mãos, principalmente no início de qualquer trabalho, no início de qualquer culto, no início de qualquer ministério. Hoje nós vivemos uma frieza tamanho que muitos preferem ficar na sua casa, vendo televisão, assistindo novela, muitas vezes fazendo coisas o que não deve, naquilo que não agrada o Senhor, mesmo sabendo que o irmão, que a irmã, que o pastor, que a pastora, que em tal lugar está fazendo um culto a Deus, está adorando o Senhor, está buscando o Senhor em oração, mas não tem capacidade, não tem consciência, não tem sentimento, não há disposição para se levantar da sua frieza espiritual, para se levantar da sua cama, para se levantar do seu comodismo, do seu conforto e estender as mãos e ajudar o irmão a levar à frente a obra do Senhor, ajudar o irmão a buscar a presença de Deus, a buscar a face do Senhor, a ganhar almas para Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: naquele dia Deus está te vendo, crente, Deus está te enxergando, Deus está te contemplando aonde você está. Pode ter certeza, Deus naquele dia Ele vai cobrar de você, Ele vai cobrar de você. Porque aquele que pode ajudar não ajuda, peca. Aquele que pode estender as mãos no estende, peca. Aquele que é omisso também peca contra Deus. E você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. A obra de Deus está gemendo sobre a terra. Muitos preferem ficar desigrejados dentro de casa. Muitos preferem ficar, ir para tudo qualquer lugar, ficar em casa sentado, ficar em casa no seu sossego, mas não tem prazer de buscar a face de Deus, não tem prazer de buscar a presença do Senhor. Mas quando as coisas vai mal, quando as coisas dá tudo errado, quando as coisas dá parado, quando o vale da sombra da morte ameaça a tua vida, quando o vale da sombra da morte ameaça a tua casa, quando o vale da enfermidade ameaça a tua casa, aí você sabe procurar a igreja, aí você sabe pedir oração, aí você sabe pedir que te ajude, que ore por você. Eu quero te dizer uma coisa: Deus conhece aqueles que são seus. Deus conhece aqueles que são seus. Na hora que Jesus mais precisou, até mesmo os seus apóstolos, os seus discípulos, a quem Ele tanto ensinou, a quem Ele tanto amou, a quem Ele tanto fez por eles, na hora que Jesus mais precisou, Ele foi abandonado, Ele foi deixado sozinho, Ele foi desamparado. Mas Deus, Ele não desamparou o seu Filho. Quando os seus discípulos, quando os seus apóstolos, que comia com Ele de dia e de noite, que andava com Ele de dia e de noite, que ouvia da boca dEle a sua palavra, quando os seus apóstolos os desamparou, Deus preparou um sirineu para andar com o seu Filho. Deus preparou um sirineu para ajudar o seu Filho a levar a sua cruz até o Gólgota. Eu quero te dizer uma coisa: você pode ser omisso, você pode não estender as mãos para aquele que chora, para aquele que geme, para aquele que precisa da sua ajuda. Você pode desamparar, você pode virar as costas, só que Deus não desampara. Deus, Ele sempre terá um sirineu para andar com aqueles que lhe são fiéis ao Senhor. Deus sempre terá um sirineu, aleluia, para ajudar aqueles que levam a cruz do Senhor até o Gólgota, até o fim. Deus sempre terá um sirineu. Deus sempre terá um sirineu, e não importa quem seja ele, de onde que ele é, que religião ele pertence, que cor que ele tem, não importa. Para Deus o que importa é saber aonde o sirineu
está disposto a ir. Até onde o Sirineu está disposto a ir para ajudar o filho dele a ir até o fim. Não importa. Eu quero te dizer uma coisa: seja qual for o Sirineu que Deus vai levantar para te acudir, para estender as mãos para você, para te ajudar nas suas fraquezas, na sua luta, para te ajudar a você se erguer, a se levantar. Não importa quem seja esse Sirineu, eu quero te dizer uma coisa: esse Sirineu não vai ficar abandonado não. Deus irá honrá-lo, Deus irá glorificar o nome dele através da vida desse Sirineu. Deus irá abençoar esse Sirineu. Eu quero te dizer, meu amigo, que eu tenho uma plena certeza, embora a palavra de Deus não fala, mas eu quero te dizer com toda a convicção que eu creio nas Escrituras Sagradas. Eu tenho certeza que a vida daquele Sirineu nunca mais foi a mesma. Eu tenho certeza que o tempo que ele carregou a cruz com Jesus até o Gólgota, eu quero ter certeza, eu tenho a plena certeza que a cruz marcou a vida dele, que aquela caminhada marcou a vida dele, o olhar do Senhor marcou a vida dele. Eu tenho certeza que aquele homem nunca mais foi a mesma. Eu tenho certeza que por onde quer que ele passou, que ele passava, eu tenho certeza que Deus fazia questão de testemunhar da grande obra que ele fez pelo seu filho naquele momento, até a cruz do Calvário. Até onde você é capaz de ir pelo Evangelho do Senhor? Até onde você é capaz de ir pela cruz de Cristo? Até onde você é capaz de ir pelo amor do Senhor? Você acha que só de você sair da sua casa e ir para a igreja, da igreja para casa, você acha que só de você sair da sua casa e esquentar banco na igreja está tudo certinho para você, está tudo bem para você? Você acha que Deus não vai requerer mais nada de você? Você acha que tempo de igreja será o suficiente para você? Eu quero falar para você que o inferno está cheio de crentes com 10, 15, 20, 30, 40 anos lá dentro. Tempo de igreja não significa nada para o Senhor. Deus não chamou religioso para a casa dele. Deus chamou soldado valente, que não mede distância, não mede sacrifício, não mede tempo, não mede nada, mas está sempre disposto a falar como falou Isaac para teu pai Abraão. Quando Abraão disse, Isaac, ele diz, eis-me aqui, meu pai. Que você possa falar para o Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para estender as mãos pelo meu semelhante. Eis-me aqui para ir além pela sua obra, pelo seu nome. Eis-me aqui, Senhor, para fazer além daquilo que está nas minhas forças pela sua obra. Até onde você está disposto a ir pelo Evangelho de Cristo? O tempo de provação sobre nós está vindo. Vai chegar o tempo em que eu e você, nós teremos que dar testemunho desta palavra. Nós teremos que dar testemunho pela nossa vida, pelo nosso sangue, e dizer até onde eu e você estamos dispostos a ir por esta causa. Até onde eu e você estamos dispostos a ir pelo Evangelho do Senhor. Aí verdadeiramente, nessa hora, seremos conhecidos dele. E oxalá que ele possa ver em nós o que ele viu em Abraão. Oxalá que ele possa nos chamar de amigo, como ele chamou Abraão. Oxalá que Deus possa ver em mim e em você o mesmo Espírito que ele viu em Abraão, e receber da parte dele as mesmas bênçãos e promessas dele ser conosco e multiplicar as nossas sementes. E por causa da sua fé, da minha fé, muitos serão alcançados e serão abençoados por causa de você e por causa de mim, por meio da nossa fé nele, do nosso amor nele, do nosso desprendimento para com ele e para com o seu reino.
em nome de Jesus. Que você possa refletir nesta palavra, que você possa meditar nesta palavra. Há um acerto de conta nos esperando, há um tribunal nos esperando. Como que está a sua vida hoje, crente? Como que está a sua família? Como que está a sua casa? Saiba de uma coisa: o nosso Senhor, Ele não admitirá de mim e de você desculpa alguma. E Ele quer ter o prazer de falar conosco: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor e possua por herança aquilo que está reservado para você desde a fundação do mundo. Amém? Que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Reflita nesta palavra e medite. O que é que você tem oferecido a Deus? Qual é o seu Isaac? Qual o sacrifício que você tem oferecido a Deus? Aonde você está disposto a ir pelo seu Senhor? Aonde você está disposto a chegar pelo seu Senhor? Medite nisso. E Deus seja com você e com toda a sua casa, com toda a sua família. Amém? A igreja recebe essa palavra hoje, amém? Amém. Glória a Deus.